Amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estão nesse momento ouvindo. É algo que nós estamos trazendo para o teu elevo espiritual e eu quero poder nesse momento falar sobre a mulher que prega nas igrejas. Tem pessoas, tem líderes, tem pregadores, tem ministros, tem teólogos que não concordam com as mulheres pregando nas igrejas. E nós sabemos que Paulo deu uma ordem para que as mulheres não falassem nas igrejas. Isso é verdade, Paulo falou isso mesmo. Que se elas tivessem dúvidas, que perguntassem em casa a seus maridos. Isso é verdade. Se elas tivessem dúvidas, perguntassem em casa a seus maridos. Porque no início do Evangelho, existiam muitas dúvidas, surgiam muitas dúvidas. E quando a mulher tem dúvida, ela quer sanar a dúvida. Não é verdade isso? Então é por isso, irmãos, que está esse versículo. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele se hospedou na casa de Filipe, o evangelista, o qual tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E isso aconteceu sim. Nós sabemos que em Lucas capítulo 2, verso 37, Ana, a profetisa Ana, ela não se apartava do templo em jejum e oração, e era viúva de quase 84 anos, quer dizer, ela tinha 83 anos de idade, e ela estava ali, naquela sinceridade a Deus, né, de dia e de noite no templo, ensinando. E quando apareceu Jesus lá, pequenininho, nascimento de Jesus, estava no templo, a profetisa Ana falou acerca de Jesus. Profetizou acerca de Jesus. A Bíblia não mostra que tipo de palavras que ela usou, mas a Bíblia fala que ela falou, que ela profetizava. O que é profetizar, meu irmão? Profetizar, como nós sabemos, é quando você recebe a mensagem de Deus. Não é a Bíblia. A Bíblia, você transmite a palavra de Deus, mas a profecia é um dom. Não é para qualquer um, é um dom que a pessoa recebe de Deus, e Deus fala com aquela pessoa e ela transmite aquela palavra que Deus mandou transmitir. Como aconteceu quando Ezequias estava para morrer, doente, e ali o profeta Isaías foi até ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Isaías virou para o canto, né? O profeta foi embora. Isaías virou o Ezequias virou para a parede e começou a chorar. Se derramou em lágrimas, Ezequias. Chorou muitíssimo, a Bíblia diz. E ali no momento em que Isaías está indo embora, lá no pátio, a voz do Senhor soou. Veio novamente a palavra do Senhor. Vai e dize a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei 15 anos de vida. Viu, irmão? Deus mandava recado, e até hoje o mesmo Deus de Isaías é o mesmo Deus que usa profetas na terra. E existem muitas, inúmeras mulheres de Deus que elas têm esse dom de profetizar. Deus revela algo da vida de alguma pessoa e ela transmite aquilo ali. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós vamos dizer, proibir uma mulher de trabalhar na obra de Deus. Isso não é de Deus. Pode ter certeza, você que tem dúvida, você que é um ministro, você que é um fundador de igreja, ore a Deus que Deus vai te permitir uma mulher pregar, uma mulher trabalhar nos dons. Tem irmã que tem o dom da cura, tem irmã que ora por profecia, tem irmã que tem conhecimento bíblico. Aí fala, mas não pode, arruma aquele pretexto. Muitos irmãos, meu irmão,
estão mais incapacitados de anunciar a palavra, de pregar o evangelho, do que muitas irmãs. Tem irmão que ele, infelizmente, ele não está na posição de Deus. E tem muita irmã que está. Não estou falando que todos os irmãos não estão. Tem vários homens de Deus também. Como tem inúmeras mulheres de Deus. Então, não diga que não é permitido biblicamente uma mulher anunciar o evangelho, porque isso aí você vai estar entristecendo a Deus, entristecendo ao Espírito Santo. Com certeza, você pode ter certeza do que estou dizendo. A mulher que está com uma boa disciplina, a mulher que está em jejum, em oração, em vigilância, cuida do marido, não é de briga, não é de contenda, não é de confusão, ela está apta a pregar a palavra de Deus no altar, sim. Aonde vocês tiraram, você que é ministro que aborrece, você que é ministro que abomina, que acha um absurdo uma mulher pregar o evangelho dentro de uma igreja, onde quer que seja, aonde você tirou isso? Só porque Paulo falou aquilo? Paulo falou exatamente, é feio. Falar na igreja é feio mesmo. Você está pregando, tem irmãs conversando, fofocando, isso aí é errado mesmo. Agora, uma irmã instruída na palavra, uma irmã cheia do Espírito Santo, ela ser proibida ocupar o altar para pregar a palavra de Deus, se ela está em santidade, em santificação, guardando a palavra de Deus, pode ter certeza, Deus permite e Deus fica entristecido com aquele ministro que fala que as irmãs não podem pregar nas igrejas. Quer dizer, as irmãs podem tudo hoje, né? Mulheres crescem, se destacam na poesia, na política, na música, no teatro, na engenharia geológica, na engenharia civil, na administração de empresa, no esporte, no jornalismo, na odontologia, medicina geral. Mulher pilota avião, é maquinista, é motociclista, é bióloga, é filósofa. Agora só não pode pregar o evangelho. Só é proibido ocupar o altar. Que coisa é essa, meu irmão? Proibir as irmãs pregar o evangelho? Isso é um absurdo, isso é antibíblico, isso não é de Deus, isso é falta de visão espiritual. Passe a orar. Esqueça tanta ficar preso. Eu quero uma aprovação bíblica. Nós temos várias. Débora, né? Débora era profetisa, né? Nós tivemos vários exemplos, né? O caso da Ana, né? Esther colocou o povo para jejuar aqui, ó. 4:15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Nós temos a Bíblia para instruir, meu irmão. E outra coisa, o Espírito Santo está na terra. Você não viu lá, João 14:26, que o Espírito Santo veio? O Senhor prometeu enviar o Espírito Santo. O Senhor disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, voltarei de novo para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Foi uma promessa que o Senhor fez para não se ficar turbado. Mas depois ele disse que enviaria, e se eu for, enviarei o Consolador, né? Se eu não for, eu não enviarei o Consolador, mas se eu for, enviar-vos-ei, diz a palavra. Então o Consolador, o Espírito Santo, ele determinou que as irmãs pudessem pregar o Evangelho, pregar a palavra viva. Se ela estiver na doutrina, se ela estiver obedecendo a palavra, ela tem toda a permissão do Espírito Santo para pregar o Evangelho.
Qual que é melhor, a mulher pregar o evangelho ou estar apenas presa nas novelas? Qual que é melhor? A mulher que prega o evangelho, que está lá no altar pregando, que anda em sinceridade, ou ela não tem nada para fazer, ela vai assistir novela? Qual que é melhor? Então, ou anda em fofoca dentro das igrejas, igual acontece. Mas não, Deus tem compromisso com a mulher zelosa. Mulher virtuosa, quem achará, diz a palavra de Deus. Quem achará a mulher virtuosa? Então Deus escolhe as mulheres, sim, que andarem na disciplina, que observarem a palavra, que estudarem o Santo Evangelho, que andarem num relacionamento profundo com Deus, que examinarem as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As mulheres, muitas delas examinam as Escrituras para serem boas donas de casa, para serem ótimas pregadoras, né, para trabalhar, para ajudar na obra, para saber passar um bom exemplo dentro da igreja, para incentivar a igreja. Uma mulher incentivando a igreja chama a atenção de outras mulheres, ajuda os jovens. Muitas mulheres sábias, inteligentes, que estudou a palavra, que tem um bom conhecimento das Escrituras, ela é permitida assim. Se ela guarda, se ela observa os mandamentos, ela é permitida assim. Deus não vai ter compromisso com aquela mulher desobediente, aquela mulher que não guarda a sã doutrina, aquela mulher fofoqueira. Essa Deus não quer mesmo que esteja no altar, não. Mas uma mulher que observa a sã doutrina, uma mulher que tem realmente um objetivo, uma comunhão íntima com Deus, ela é permitida pregar a palavra de Deus no altar, sim, meus irmãos. Não vai nessa onda de homens que dizem o que não sabem. Muitas das vezes as pessoas dizem o que não sabem, se extrapolam. São muitos, querem ser tão intelectuais, estudam demais e muitas das vezes fogem do conhecimento do mistério de Deus. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura. Realmente, a irmã está profetizando, a irmã está trabalhando na missão, muitos estão achando, nossa, que loucura, a mulher está ali ensinando, Deus capacitou, quem és tu? Quem és tu de proibir a obra de Deus que Deus tem na vida de uma irmã que é fiel, de uma irmã que realmente está idônea para trabalhar na obra, na missão da obra do Senhor. Temos muitas servas de Deus, profetisas, mulheres que estão com os joelhos calejados de orar, em jejum, mulheres que estudam a palavra de Deus. E nós temos também muitos homens que também estudam a palavra de Deus, fazem a obra de Deus, são homens de Deus, são virtuosos também, mas também temos muitos incompetentes que estão nos altares, que não pagam o que deve, que ofende a sua mulher em casa, que bate sua mulher, menospreza as mulheres, suas esposas. Temos muito. E eles estão lá pregando. São injustos, não buscam a Deus, são carnais, são desobedientes à palavra, andam nos campos jogando bola, assistindo jogos. Tem uma união com o mundo, conforme Tiago 4,4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quantos homens estão lá fanatizados nos jogos e estão lá pregando, ninguém fala nada. Agora o irmão vem em jejum e oração, em obediência total, dando bom testemunho, uma boa dona de casa, trabalhadeira, virtuosa, em oração mesmo, em comunhão íntima com Deus, ser proibida pregar, isso é um absurdo, meu irmão. Deus não proíbe uma mulher de Deus transmitir a sua palavra, coisa nenhuma. É permitido sim, se ela estiver na obediência da palavra, é permitido sim. Se ela obedece, se ela guarda a doutrina de Deus, ela está apta para lecionar a palavra de Deus, para trabalhar na obra,
para ministrar sim, porque é a ordem do Espírito Santo, e várias igrejas adotou esse costume maravilhoso, como a Filadélfia, Chama de Fogo, Pentecostal, Bênção de Jesus, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, muitas Assembleias de Deus, temos muitas ministras, muitas profetisas que estão lá trabalhando, e Deus usa, Deus levantou essas mulheres para fazer diferença, porque você veja, irmãos, observem que o número de homens diminuiu. Então Deus, onde não tem homem, quem é que vai pregar? As mulheres têm que pregar. Então cuidado com o que você diz contra as santas mulheres de Deus. Certo que tem muitas aí que não parecem pregadoras. Elas se vestem erroneamente, elas não guardam 1 Timóteo 2,9, que a mulher se atavie com traje honesto, com pudor e modéstia, muitas não têm pudor, então está